Apenas para relembrar sobre os fatos dos vídeos que fiz da Batalha de Gela. Logo após receber a informação que a invasão estaria se iniciando, o general Paul Conrad, comandante da divisão Hermann Göring, dividiu suas forças em duas colunas. A da direita queria se aproximar da planície de Gela a partir da cidade de Nichemi, e a coluna da esquerda, sobre a qual se trata esta batalha, iria na mesma direção, através da cidade de Biscari. A ideia era fazer um movimento em pinça contra a cabeça de ponte americana, contando ainda com a aproximação da Divisione Livorno a partir de Butera. Essas três colunas foram bloqueadas. A Divisão Livorno, próxima a Gela. A coluna direita da Hermann Göring em Piano Loop. E a coluna esquerda na região de Biazzo Ridge, no dia 12 de julho, 2 dias após a batalha que vamos relatar. Essa batalha ocorreu, supostamente, no mesmo dia do desembarque americano nas praias de Gela, ou seja, 10 de julho de 43. As tropas da coluna esquerda da Hermann Göring Division, constituídas basicamente por infantaria pesada e um pelotão de Panzers Tiger, entraram em contato com unidades avançadas da 180ª Divisão de Infantaria, que tinha como objetivo estratégico a conquista do aeroporto de Biscari. Por sua vez, o objetivo da coluna alemã era a conquista de uma posição elevada em frente às vias de acesso à planície de Gela, e um movimento de pinça com a coluna da direita da mesma divisão. Esse outro mapa enorme, com 2 por 2 km de extensão, geralmente plano, onde os combates se darão com muita proximidade. Os objetivos primários serão Biazzo Ridge, uma leve elevação no centro do mapa, e a estação de trem, que permite via de acesso direto para a região de Gela, na diagonal oposta do meu ponto de partida. Meu plano de ataque foi formado na suposição que, numericamente, com cerca de 900 soldados, minhas tropas superariam as do inimigo por um grande número. Desta forma, optei por inicialmente fazer o assalto em uma frente ampla, com pelo menos 3 companhias pela rodovia central do mapa, e pelo menos uma companhia pela direita, tentando um movimento de flanco por aquela região, para atingir o primeiro objetivo, Biazzo Ridge, para então me dirigir para o segundo objetivo, a estação de trem. Conforme forem chegando os reforços previstos, de pelo menos mais 3 companhias, pretendo encaminhá-los pela esquerda do mapa, manobrando em direção ao segundo objetivo, ou seja, também a estação de trem. Quando chegarem os Tigers, serão divididos por essas forças. Para efetuar o ataque, contarei com 2 batalhões de infantaria da divisão Hermann Göring e receberei reforços ao longo da partida, com equivalente a um 3º batalhão de infantaria e 2 pelotões de tanques Tiger. Contarei também com artilharia de fora do mapa, de 75 e de 81 mm. As maiores pontuações serão de 1.600 pontos para a destruição de unidades americanas, 1.000 pontos tocando Biazzo Ridge e 500 pontos se ocupar a estação de trem, com mais pontos adicionais para minhas baixas de um total de 4.500 pontos. O céu estará claro, tempo quente, o solo seco, o que permitirá que meus tanques não atolem no off-road, e o vento será leve de oeste. A maioria dos pelotões inicia um avanço em marcha normal. Desloquei em marcha rápida apenas um deles, para avaliar o avanço do inimigo. Fiz isso devido à dimensão enorme do mapa, para não sobrecarregar minha tropa que viaja com todo o equipamento. Este pelotão avançado conta com radiocomunicação, e minha ideia é que ele faça contato com o inimigo a fim de solicitar suporte da artilharia rapidamente. Destaco 2 batedores para avaliar melhor as posições inimigas. E eles logo se encontram sob fogo de uma Browning .30.
Uma vez localizadas as tropas americanas, desloco os meus esquadrões para iniciar a supressão do inimigo. E recebo a informação que a barragem de artilharia se iniciará em 10 minutos. Os primeiros tiros dos morteiros de 60 mm dos americanos começam a atingir nossas posições. Essa arma é temível. As tropas que se encontram na região da rodovia, no centro do mapa, já constituem uma base de fogo para a supressão do inimigo. O avanço pelo lado direito do mapa acontece com extrema lentidão, devido ao posicionamento da infantaria americana, que está muito efetivo. A artilharia americana parece estar sendo muito mais efetiva na supressão que a nossa. É nítido que nossa artilharia não está fazendo um bom trabalho de supressão, com o fogo longe das posições americanas. O fato dessa divisão haver sido reconstituída recentemente está nitidamente afetando a sua capacidade.
avanço pelo lado direito do ataque se desenvolve de maneira lenta, mas progressiva. O inimigo é obrigado a abandonar a sua posição. Nossa artilharia parece querer entrar no jogo. Porém, a artilharia americana continua mais intensa e efetiva, e o moral de nossos soldados cai progressivamente. Finalmente, recebemos o reforço do nosso pelotão de Tigers, que imediatamente se dirigem para o front. Bem, com a chegada dos Tigers, chega a hora de fazermos uma análise desses primeiros 20 minutos de batalha. Desde o primeiro contato com as forças americanas, avançamos praticamente nada na região central da frente, com algum progresso no flanco à direita, o que está sendo decepcionante. Nossas tropas estão desmoralizadas pelo inclemente bombardeio dos morteiros americanos e pela inefetividade de nossa própria artilharia. Esperamos que com a chegada dos Tigers, nossas tropas ganhem algum fôlego para avançar. Com isso, amigos, encerramos a parte primeira dessa batalha, que prosseguiremos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Fiquem bem, fiquem seguros e usem máscara. Namastê.